Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre audiência trabalhista. Na verdade, o intuito desse trabalho é fazermos blocos de aulas sobre prática no direito do trabalho. No direito do trabalho, na verdade, na prática, elaboraremos aulas fracionadas. Então, nesse momento, vamos tratar de audiência trabalhista. Muito bem. Em primeiro momento, precisamos destacar, tratando-se de audiência, as questões pragmáticas mesmo, onde eu destaco a necessidade de se estudar o processo antes da audiência. Geralmente eu destaco em relação a um tempo, uns 1 ou 2 dias, para que a pessoa se interaja com os fatos articulados na inicial, na defesa, e que se prepare para a audiência trabalhista. É importante fazer uma leitura, uma reflexão do que foi articulado na petição inicial, caso do reclamante, e o que foi articulado na defesa, em caso do reclamado. É importante porque na audiência trabalhista, para que o profissional não seja pego de surpresa, saiba o que está sendo tratado, é muito importante ele entrar na audiência preparado sobre os assuntos que vão ser discutidos. Muito bem. Agora, vamos destacar o seguinte detalhe. Início da audiência. Importante, até à luz do nosso código de ética, o advogado tratar o outro advogado com urbanismo, com educação, a outra parte com educação, o magistrado, ou, se tiver presente, o membro do Ministério Público, tratar as partes com urbanidade, com educação, com cordialidade. Na mesa de audiência, cumprimentar o colega ex-adverso, cumprimentar o reclamante, ou na outra posição, o reclamado, o magistrado, de uma forma imparcial, de uma forma cordial. Para evitar climas desnecessários, evitar sabores, enfim, algum tratamento desnecessário. Então, para evitar este clima, evitar certos dissabores, importante esse comum tratamento entre os colegas. Isso, particularmente, eu sempre prego por uma questão de seguir o que dispõe o próprio estatuto da advocacia. Muito bem. Voltando-se aqui ao assunto da audiência, conforme dispõe a norma coletiva, o juiz, de imediato, iniciada a audiência, ele vai tentar compor o litígio, perguntando se há alguma proposta de acordo elaborada por uma das partes, né? Quando se trata de uma questão de acordo, vamos destacar esse ponto, as partes têm que, na verdade, se aprofundar acerca do que está sendo acordado. Vamos destacar um posicionamento do obreiro. Olha, o que vamos destacar em relação a verbas de natureza salarial, de natureza remuneratória, a questão do fundo de garantia, se o empregador se está dando quitação acerca da regularidade dos depósitos, né? São parâmetros importantes que depois nós vamos nos aprofundar em uma aula mais específica sobre as questões de acordo e como, na verdade, se houver uma possibilidade de desfazê-lo, enfim, trataremos numa aula específica estritamente sobre uma questão de acordo na Justiça do Trabalho. Muito bem. Passando a fase de acordo e não havendo a possibilidade de composição, o juiz prossegue a audiência com o depoimento pessoal das partes. Muito bem. Esse tema precisamos destacar com muita calma. Existe uma técnica importante a ser levada em consideração quando trata-se de depoimento pessoal e uma prova oral de uma forma mais específica. Em relação ao depoimento pessoal, particularmente, vamos analisar o lado do reclamante. Quando eu estou pelo lado do reclamante, por exemplo, eu preciso saber as qualidades do preposto. Quem é aquele preposto?
preposto, se aquele preposto trabalhou com o reclamante. Essas informações podemos adquiri-las, esse conhecimento, podemos adquiri-los pelo próprio reclamante. Quem é a pessoa do preposto? Se aquele preposto ele está acostumado, se ele sempre faz o papel de preposto, se ele sempre frequenta as audiências daquela empresa, se ele tem algum desequilíbrio emocional, se ele realmente tem informações importantes que você julga necessário que venha de encontro à sua tese, na petição inicial, para que possibilite no momento de depoimento pessoal uma extração da confissão. Por exemplo, imagine que aquela pessoa que está ali como preposto, ela trabalhe no departamento pessoal da empresa. Aí o que acontece? Ela cuida ali do ponto, ela cuida das férias, e você na sua petição inicial está tratando de ausência de pagamento das férias, ou de repente o seu cliente trabalhou as férias e não recebeu, e foi dado como se ele tivesse gozado as férias, mas na verdade ele trabalhou. E aquela pessoa sabe, tem o conhecimento de que o seu cliente trabalhou nas férias, mas consta como se ele tivesse gozado as férias. Tudo, na verdade, coopera para que aquele depoimento, aquele preposto venha falar o que você precisa. A pergunta que você vai fazer ao magistrado em relação para o preposto responder, direcionada àquele fato. Importante destacar nesse momento, em relação às perguntas, que as perguntas não podem ser de efeito direcionadas, quase que objetivas, de sim ou não, que na verdade acaba se traduzindo como pergunta-resposta. Na verdade, você tem que fazer perguntas de uma forma genérica, mas dentro do assunto desejado, para que aquela pessoa responda de uma forma delimitada sobre o assunto, sem direcioná-la para uma pergunta, para uma resposta objetiva de sim e não. Por exemplo, no exemplo anterior, a pergunta seria: sabe me informar se o obreiro tirou férias do período assim, assim, assim? Ele irá responder sim ou não, tirou ou não tirou. Sabe me informar se o obreiro costuma trabalhar nas férias, trabalhou nas férias? A pessoa vai responder pelo sim, pelo não. Somado a essa possibilidade, tem que se raciocinar uma outra possibilidade que eu havia falado anteriormente. A questão do emocional. Julgá-lo pela emoção, como ele está se comportando na audiência, se existe um desconforto, isso coopera para uma resposta. São situações que nós colhemos na prática que são de suma importância numa audiência, em relação a depoimento pessoal. No mesmo grau de informações, no mesmo grau de conhecimento, importa também ao depoimento pessoal do obreiro. Se houver a possibilidade do obreiro confessar certa matéria defensiva, importa sim colher o depoimento dele. Muito bem. Outra coisa importante, tratando-se de prática na audiência trabalhista, quando o juiz, na verdade, você diz ao juiz que tem interesse em colher depoimento pessoal, o juiz ele pede que o preposto se retire da sala para que inicie o trabalho em relação ao obreiro. Não necessariamente, ocorrendo esse depoimento pessoal do obreiro, dependendo do nível do conhecimento, do convencimento, melhor dizendo,
o juiz pode abrir mão ou do depoimento do preposto. O juiz pode abrir mão de uma testemunha dependendo do nível do conhecimento. Por exemplo, eu estou pelo obreiro, quero ouvir o depoimento pessoal do preposto X, preposto da empresa. O juiz mormente, o juiz, tudo bem, vou ouvir então o reclamante, tá? Vai ouvir o reclamante, dependendo do que o reclamante fale, dependendo das provas documentais produzidas, dependendo do que o preposto irá falar, o juiz pode te convidar a dispensar o interrogatório o depoimento de uma das testemunhas. Esse momento é importante, ouvido o obreiro, o juiz manda o preposto entrar em sala para continuar os trabalhos de depoimento pessoal. Feita esta fase, vamos para a fase do interrogatório das testemunhas, depoimento das testemunhas. Importante destacar neste momento a questão da contradita. Eu digo que seria importante, e é importante, deixar o juiz compromissar as testemunhas para então suscitar as questões de contradita. Por quê? A contradita, sendo você descobrindo, tomando conhecimento naquele momento que existe um certo grau de amizade entre a parte e a testemunha, descobrindo que existe um interesse processual. Normalmente nós vemos as questões bem debatidas nas especializadas em relação à troca de favor. São circunstâncias que você descobre. Uma vez compromissada a testemunha, ela não pode mentir por dever legal, sob pena de responder penalmente por falso testemunho. E no momento do compromisso, o juiz bem adverte a testemunha que ela não pode mentir, ela tem um compromisso legal de falar a verdade. E suscitando certas situações de contradita, o juiz irá questionar a testemunha sobre a existência desta possibilidade. Por exemplo, você tem um certo nível de amizade com o autor, o réu, é parente, é inimigo, tem interesse no processo, já ajuizou alguma ação contra esta empresa, no caso, sendo testemunha do obreiro, já ajuizou uma ação com esta empresa, utilizando o mesmo advogado, já foi testemunha, o obreiro aqui, o reclamante, já foi sua testemunha em um processo contra a mesma empresa. São questões levantadas naquele momento, onde, na verdade, sendo comprovado essas características, o juiz acolhe a contradita e aquela pessoa existem dois caminhos a serem tomados. Ou o juiz vai ouvi-lo como informante, ou o juiz vai dispensar o depoimento daquela testemunha. Muito bem. Um ponto também no mesmo passo que deve ser alertado, quando há a necessidade de se instruir a contradita com documentos. Nesse momento, o juiz encerrará a instrução, marcará uma outra audiência para que se possibilite juntada de documentos que comprove o fato levado a juízo, levado ao conhecimento do magistrado sobre a existência de amizade, a existência de interesse processual, enfim, todas aquelas hipóteses relacionadas no Código de Processo Civil que nós utilizamos no processo do trabalho. Agora, bem da verdade que devemos ter cuidado com esta hipótese, porque não podemos utilizar esse mecanismo como intuito protelatório, porque fatalmente o juiz condenará ao infrator a litigância de má-fé. Muito bem. Passada a fase do depoimento das testemunhas, uma prova importante no processo do trabalho, na audiência, né? Precisamos destacar um detalhe importantíssimo acerca da testemunha. Percebo nas audiências que existem certas dificuldades nesse tocante. Primeiro, não existe
preparo de testemunha. O que temos que fazer é, antes da audiência, conversar no sentido de saber o que ela presenciou. Porque a testemunha nada mais é aquela pessoa que viu e ouviu o fato, viveu o fato e vai relatar esse fato em juízo. Precisamos saber se o que ela viu e ouviu é real e lhe serve como prova. Não basta só ouvir que alguém fez algo, se ela não viveu ou não presenciou. Por exemplo, quero comprovar as horas extraordinárias de um obreiro. A testemunha tem que ter trabalhado com este obreiro. Chegar para o juiz e falar: senhor juiz, minha jornada de trabalho inicia-se às 8 horas da manhã, juntamente com a do obreiro. Trabalho ao lado dele. Entretanto, minha jornada de trabalho encerra às 18 horas e quando eu vou embora ele continua trabalhando. É uma hipótese. Outra hipótese: senhor juiz, a minha jornada de trabalho sempre encerrou às 20 horas e o obreiro sempre saiu às 17h30. São situações que a testemunha viveu e que relata para o juiz que isto sim é uma prova digna de testemunho, é uma prova testemunhal, digna de procedência. Não ouviu falar, não aquele testemunho dúbio, não aquele testemunho carregado de emoções, não aquele testemunho que você percebe que a pessoa traz ali um cunho de ajuda, uma carga emocional. Não, o testemunho legítimo é aquele testemunho imparcial, é aquela fala de conhecimentos. Eu vivi e vi, e é isso que aconteceu. Para que seja uma prova válida, para que não ocorra dissabores numa audiência em relação à prova testemunhal, é importante o advogado, antes da audiência, saber o que aquela testemunha viu e ouviu, para então levá-la a juízo. Tá certo? É importante. Essa dica, ela é de suma importância porque nos obriga a fazer uma reflexão. A testemunha jamais pode falar algo que você queira. Não existe a possibilidade de se incutir na testemunha uma falsa verdade. A testemunha, nesse caso, ela tem que falar justamente o que viu, o que viveu. Muito bem. Agora, precisamos destacar a questão dos protestos em audiência. A audiência trabalhista, pautada no princípio da oralidade, a ata da audiência é muito importante. Vejamos, todas as impugnações, todos os atos na audiência precisamos registrar. Os indeferimentos dos nossos requerimentos feitos ao magistrado, precisamos destacar os nossos protestos, os nossos inconformismos, pois, se não for feito isso, num futuro recurso, aquele ponto estará precluso. Não podemos discutir posteriormente aquele indeferimento por ausência de registro de indignação, registro de protestos, de inconformismo acerca do indeferimento. Ao mesmo passo, a parte contrária, deferido para um, a outra parte pode exercer o inconformismo, já que, dependendo do que foi requerido, traz algum prejuízo de ordem material ou processual à outra parte. Então a outra parte precisa registrar o inconformismo em ata para que mais à frente, caso haja necessidade de se interpor o recurso ordinário, aquela matéria esteja habilitada à discussão. Porque se não for feito isso numa ata, estará precluso a chance de se discutir isso no tribunal. É importante registrar essa questão dos protestos em todos os momentos, nas fases da própria audiência trabalhista. É importante se registrar estes detalhes, tá certo? Por fim, vamos tratar aqui das alegações finais.
importantes. As alegações finais, do qual nós temos 10 minutos, conforme consta na norma consolidada, é de suma importância, neste momento, destacarmos uns pontos de uma forma objetiva. Destacarmos pontos que o juiz vai ter relevância na decisão, na hora de proferir a sentença, vai observar com mais detidão. Muito bem. Uma prova que você queira destacar, uma fala, uma circunstância, ou, caso não haja nenhuma questão de extrema relevância, reporta-se as suas respectivas peças, inicial ou defesa. Por fim, eu estava esquecendo de um pequeno detalhe importante, é a questão dos documentos, porque quando, antes do depoimento pessoal, eu havia esquecido, logo antes de existir o depoimento pessoal, o juiz, na verdade, tira o bloqueio, o sigilo da defesa dos documentos. Vamos retroceder um pouco, que eu esqueci esse detalhe. O juiz tira o sigilo da defesa e documentos para que o autor se manifeste em réplica naquele momento. Vamos tratar esse ponto, vamos tratar como se a audiência fosse una. O autor vai falar sobre as preliminares, vai falar sobre o mérito em audiência. Muito bem, vai ser registrado na ata. Mas o que importa aqui é a questão dos documentos, porque se não se manifestar naquele momento pontualmente a cada documento trazido pelo reclamado, também encontrar-se-á precluso o momento de se manifestar posteriormente. A título de exemplo, muito emblemático, inclusive, é a questão do controle de frequência. Imaginemos que o reclamado traga um controle de frequência, como nós chamamos, britânico, aquele controle de frequência pontual. Inicia-se a jornada de trabalho às 8, termina-se às 18 em ponto, todos os dias da semana, em todo o período laboral. Existe súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz que não é válido esta prova. Inclusive, transmite uma questão de confissão quanto à matéria de fato relacionada à jornada de trabalho, à real jornada de trabalho. Mas é importante levar a impugnação a registro. Impugna-se o controle de frequência, visto que não espelha uma realidade vivida pelo obreiro, pois ele iniciava a jornada a tal hora e terminava a jornada a tal hora. E o controle de frequência apresentado diverge absurdamente da realidade apresentada. Se não exercer esta manifestação impugnando os documentos, como este exemplo, também tornar-se-á precluso o momento posterior de se manifestar sobre o mesmo documento. Tá certo? Então, pessoal, em relação à audiência trabalhista, a princípio, terminamos por aqui e faremos novas aulas acerca de prática trabalhista. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos.